Oi, oi, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Café com Mistério. Espero muito que o Natal de vocês tenha sido excelente, um Natal radiante, um Natal feliz. Antes da gente ir pro nosso vídeo de hoje, se você não é inscrito, tá? Tô te perguntando por que você ainda não se inscreveu no meu canal. Corre se inscrever, corre deixar aquele like também, gente, que me ajuda demais. Então, se você curte meu conteúdo, não esquece de deixar o like, que me ajuda demais mesmo. E não esqueçam de ativar o sininho, as notificações, para não perder nenhum vídeo a partir de agora. E é isso, vamos então para o nosso vídeo de hoje. Em 13 de dezembro de 1987, um dos maiores acidentes com Césio 137 aconteceram na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Primeiramente, o que a gente precisa saber, tá? Que o Césio 137 é um isótopo radioativo resultante da fissão de urânio com plutônio, né? Que são duas substâncias. Além disso, ele é usado em equipamentos de radiografia, então encontra-se na categoria de lixo hospitalar quando ele é descartado. E o acidente radiológico de Goiânia com essa substância se tornou o episódio mais grave, gente, de contaminação que aconteceu no Brasil. O acidente radiológico de Goiânia com essa substância se tornou o episódio mais grave de contaminação do Brasil e também foi classificado como o maior acidente radioativo do mundo fora do ambiente de usinas nucleares. Não sei se todo mundo conhece aí o acidente radioativo que aconteceu em Chernobyl, mas lá haviam usinas nucleares, aconteceu em uma usina nuclear, então por isso que esse acidente de Goiânia foi classificado dessa forma. E tem mais, tá? A escala internacional de acidentes nucleares, que vai de 1 a 7, classificou esse episódio como nível 5, então muito grave. Esse ocorrido trata-se de um acidente com consequências a longo alcance, então mesmo aí que já tenha se passado décadas, né, já se passaram mais de 30 décadas do ocorrido, as consequências são permanentes, com vítimas fatais e também alterações no meio ambiente. No início, na década de 1980, existiam no centro de Goiânia as antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia. Lá era um espaço cheio de lixo e coisas velhas. Além disso, ele atraía muitos catadores de lixo que buscavam encontrar materiais que pudessem lhe render algum dinheiro. Em 1987, dois catadores de lixo, Roberto dos Santos e Wagner Mota, encontraram um aparelho de radioterapia abandonado. Então tiveram a ideia de remover esse aparelho dali com a ajuda de um carrinho de mão, para eles poderem locomover o aparelho. Após 5 dias, eles levaram as partes para venderem um ferro velho. O dono do ferro velho, o Devair Alves Ferreira, desmontou a máquina e expôs ao ambiente 19,26 gramas de cloreto de Césio 137, um pó branco que é bem parecido com sal de cozinha, que no escuro brilha com uma coloração azul. O dono do ferro velho ele ficou encantado com aquela coloração azul, com o brilho que aquela substância, né, emitia. Então ele mostrou para os familiares, amigos, para a vizinhança, e todo mundo achou aquilo sobrenatural, né? Como se fosse de fora desse mundo mesmo, não podia ser dali. E algumas pessoas até levaram amostras dessa substância para casa para poder mostrar também para os seus familiares. No dia 19 daquele mês, o irmão do Devair, o Ivo, levou a substância para casa e uma porção de Césio 137 foi tocada por sua filha Leide das Neves, de apenas 6 anos, e na semana seguinte, Odesson Ferreira, que é outro irmão de Devair, também entrou em contato com o material. Inclusive, ele, que era motorista de ônibus, contaminou centenas de passageiros. A frente do seu veículo foi considerada uma alta fonte de propagação do produto. A exibição do Césio 137 durou 4 dias seguidos, então aumentando ainda mais a área de risco, sem contar que uma parte do equipamento de radioterapia foi mandado para outro ferro velho, então espalhando ainda mais o material radioativo. Alguns dias após o contato com essa substância, muitas pessoas começaram a dar entrada em postos de saúde, em hospitais, e os principais sintomas, né, os sintomas que elas sentiam era vômito, náusea, diarreia e tontura. Inicialmente, todos foram tratados como portadores de alguma doença contagiosa e só alguns dias depois foi descoberto que se tratavam de sintomas de uma síndrome aguda de radiação. No dia 29 de setembro de 1987, a esposa do dono do ferro velho então levou parte da máquina de radioterapia até a sede da Vigilância Sanitária, esclarecendo o que estava acontecendo. O físico nuclear Walter Mendes, de Goiânia, constatou que havia índices de radiação na Rua 57 do setor aeroporto, bem como nas suas imediações. Imediatamente ele acionou a Comissão Nacional Nuclear, a CNEM. Felizmente, o físico chegou a tempo de impedir uma tragédia maior, afinal os bombeiros eles planejavam jogar a cápsula, dentro do rio Meio Ponte.
principal fonte de abastecimento da cidade, o que poderia acarretar em um número de contaminados ainda maior. O chefe do Departamento de Instalações Nucleares, o José Júlio Rosenthal, foi para Goiânia. O médico Alexandre Rodrigues de Oliveira, da Nuclebras, que atualmente se chama Indústrias Nucleares do Brasil, e o médico Carlos Brandão, da Quinem, também foram até a cidade para tentar resolver a situação. Então foi iniciada a triagem com os suspeitos da contaminação, inclusive essa triagem foi feita em um estádio de futebol da capital goiana. Primeiramente, as roupas das pessoas expostas ao material radioativo foram lavadas com água e sabão para descontaminação externa, e após esse procedimento, as pessoas tomaram um líquido denominado de azul da Prússia, e tal substância elimina, os efeitos da radiação, fazendo com que as partículas do césio saiam do organismo pela urina e pelas fezes. Algumas vítimas mais graves foram levadas para o Hospital Naval Marcílio Gomes, no Rio de Janeiro, e lá eram submetidas a banhos com esfregões e tiveram seus cabelos cortados. Mesmo assim, o caso deixou vítimas. Leide das Neves, a menininha de 6 anos, morreu no dia 23 de outubro de 1987 e foi enterrada em meio a protestos dos moradores que achavam que o solo seria contaminado com o corpo da menina. Sua tia Maria Gabriela também morreu no mesmo dia. Os 2 funcionários de Devair, o Israel Batista dos Santos, de 22 anos, e o Admilson Alves de Souza, de 18 anos, morreram no dia 27 e 28 de outubro, respectivamente. E todos os caixões foram enterrados lacrados com cimento em uma cova que foi coberta com chumbo. Além disso, a retirada de todo o material contaminado com césio-137 rendeu cerca de 6.000 toneladas de lixo. Tudo encontra-se confinado em 1.200 caixas, 2.900 tambores e 14 contêineres revestidos com concreto e aço em um depósito construído na cidade de Abadia de Goiás, onde deve ficar por aproximadamente 600 anos. E como eu falei para vocês, o ocorrido com o césio-137 foi o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo que ocorreu fora de usinas nucleares. Atualmente, as vítimas reclamam da omissão do governo para as assistências tanto médicas quanto de medicamentos, e por isso a Associação de Vítimas Contaminadas por césio-137 tentam lidar com o descaso e com o preconceito. Em 1996, os médicos Orlando Teixeira, Criseide de Castro e Carlos Bezerril, responsáveis pela clínica onde o aparelho de radioterapia foi achado, e o físico hospitalar Flamarion Goulart foram condenados por homicídio culposo, com penas de 3 anos de prisão em regime semiaberto. As penas foram trocadas por serviços comunitários. Inclusive, o estado de Goiás e o governo federal também foram condenados a pagar pensões vitalícias para as vítimas. A região do Ferro Velho ficou bastante desvalorizada, após o acidente. Posteriormente, o local passou por processo de revitalização. No início de 2006, a Prefeitura de Goiânia resolveu revitalizar o antigo mercado popular da Rua 74, reinaugurado em novembro do mesmo ano com uma edição do Casa Cor Goiás com a presença de autoridades municipais e estaduais. Em fevereiro de 2007, o Mercado Popular passou a ser um ponto turístico da cidade, porque ele possuía uma feira gastronômica todas as sextas-feiras à noite, sempre acompanhada de música ao vivo. Uma das vítimas, Luiz Odete dos Santos, conta que na época do incidente ela tinha 28 anos. Ela é prima e cunhada de Ivo Ferreira, que era o pai da menina Leide das Neves, que se tornou um símbolo da tragédia. A Luísa relata como se deu a sua contaminação e os momentos de incerteza que viveu durante esse processo. Abre aspas. Eu morava no mesmo lote do Ivo e ele trouxe um pouco de pó para mostrar para Leide. Ela me chamou e me mostrou o quanto aquilo brilhava. O Ivo pegou e passou um papel que continha o césio no meu pescoço, dizendo que iria me deixar mais bonita. No dia depois eu senti meu pescoço queimar, depois escureceu e criou algumas bolhas, fecha aspas, foi o que ela relatou. A aposentada conta que mesmo com esses sintomas, ela realizou uma viagem com o marido Kardec Sebastião dos Santos, hoje com 61 anos, e como não sabia do que se tratava, ela acabou contaminando outras pessoas por onde passou. Abre aspas. No dia seguinte, eu e meu esposo fomos visitar minha sogra em Anápolis. Lá lembro como se fosse hoje, ela me passou um creme de pepino no meu pescoço e no braço do meu esposo, que também teve contato com o césio. Fecha aspas. E assim, gente, quando a gente pesquisa também a fundo sobre esses casos de radiação, não só esse também, como outros que aconteceram, Chernobyl, inclusive, que é um dos mais famosos, que é um caso que eu ainda quero trazer para contar para vocês também, a gente vê como é uma tragédia, como algo que todo mundo achou muito bonito, muito diferente, algo como se fosse só uma novidade, traria tantas vítimas fatais, tanta tragédia para a vida de tantas pessoas.
Inclusive tem um documentário, gente, que se chama Césio 137, Brilho da Morte, que foi lançado em 2003, que conta um pouquinho mais também, para vocês conhecerem um pouco mais, né, como foi a vida dessas pessoas, por tudo que elas passaram. Inclusive, gente, também se vocês forem atrás, tem muitos depoimentos, muitas entrevistas bem legais que eu também já pude conferir. Vocês conseguem enxergar a tristeza nos olhos dessas pessoas, das pessoas que passaram por isso e sobreviveram, viram seus parentes falecerem por isso. Eu vou deixar algumas aqui que eu encontrei, mas pesquisando também vocês encontram várias bem interessantes. E é isso, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Foi uma tragédia que aconteceu, né, infelizmente, mas é um aprendizado pra gente também, um cuidado que a gente tem que ter com coisas diferentes que a gente acha por aí. Mas é isso, gente, agradeço muito por terem assistido até aqui, tá? Vou ficar muito feliz de deixarem aqui nos comentários o que acharam. E, novamente, espero muito que o Natal de vocês tenha sido muito abençoado e desejo boas festas aí pra todo mundo, tá? Não esqueçam de deixar o like, ativar as notificações e se inscrever. Meu Instagram aqui, tá? Pra vocês me acompanharem por lá, me conhecerem um pouco melhor. E até a próxima!